Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus amados. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Muito feliz mesmo pelo convite que o pastor nos fez. E quero agradecer a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, trazer uma palavra. E no dia que o senhor falou para mim que para ministrar, eu já fiquei, a minha perna já começou a tremer em casa. Eu falei, Jesus, o que eu vou trazer para os irmãos lá? Mas estive orando a Deus, e Deus trouxe uma palavra no qual meu coração está fervendo, e vou dizer para os irmãos, é uma palavra simples, mas que vai chamar a nossa atenção hoje. Quando o senhor começou a falar da porta estreita e da porta larga, eu falei, se ele já deu a introdução aí, mas eu não vou estar falando sobre isso, mas tem um paralelo aí com esse texto no qual o senhor trouxe aí. Abre as vossas Bíblias, irmãos, não vou ser muito... Pastor, só me fala o tempo, para mim poder respeitar o tempo, 9 horas, a gente poder parar no horário certo, tudo certinho, tá bom? Livro de Salmos 52, vou até abrir minha Bíblia aqui, tem a letra maior, glória a Deus, muito obrigado, irmão, Deus abençoe. Salmos 52, Salmo 52, todos acharam, irmão? Quem achou, diz amém. Amém. Que diz assim o texto, Salmo 52, que diz assim: Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta ao mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. E também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão, e se rirão deles, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Aí no versículo 8, que é o que eu vou me apegar nesta noite, Davi falando: Mas eu sou como uma oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente, e para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos, quando Davi já é bem conhecido na Bíblia, os irmãos eu acredito que a igreja já tem ouvido muitas vezes falar de Davi, mas esse salmo aqui, irmão, que me chamou a atenção devidamente, por quê? Porque nesse período, pastor Rubens, Davi estava passando uma grande perseguição. E, irmãos, a perseguição é normal na nossa vida. Nós somos perseguidos, mas enquanto nós estivermos na casa do Senhor, irmão, nada vai nos abater. Davi estava dizendo justamente, pastor, a diferença dos homens maldosos, dos homens cruéis, de homens perturbadores, e Davi se colocou diante do texto e falou:
mas eu quero ser uma oliveira verde na casa do Senhor. Nós somos privilegiados de estar na casa do Senhor, irmãos. Davi aqui, ele faz essa comparação daqueles homens, irmãos, que não quer ter nenhum encontro com Deus. Ele está falando de homens, irmãos, que preferem ficar na maldade do que estar na casa do Senhor. E aqui, irmãos, esse texto também está dizendo que era o período mais difícil da vida de Davi, dele ser perseguido. Ele ainda não estava no trono. E eu vou trazer uma palavra para mim e para você nesta noite, irmão. Para nós chegarmos primeiro no trono, primeiro nós temos que passar pela caverna, aleluia. Porque Davi aqui, irmão, esse texto no qual nós estamos lendo, ele tem um contratexto que é 1 Samuel capítulo 22. Aqui o texto diz, qual que era o homem maldoso? Doeg. Era o líder do exército de Saul, que matavam todos aqueles que atravessavam na frente dele. Eram homens maldosos. E Davi estava fugindo para não ser morto. E agora eu vou falar para os irmãos, por que Davi disse assim, eu quero ser uma oliveira na casa do Senhor? Sabe por que ele falou isso, irmão? Porque a oliveira, ele não quer ser só uma oliveira, ele quer ser mais. Nós que estamos na casa do Senhor, pastor, tem que ser um pouquinho mais. E Davi queria ser um pouquinho mais, irmãos. O que você está querendo dizer com esse pouquinho, irmão? Eu quero te dizer que Davi estava dizendo assim, Senhor, eu quero ser uma oliveira, mas eu quero dar fruto na casa do Senhor, aleluia. Nós temos que estar na casa de Deus como uma oliveira, irmãos, mas tem que ter um fruto. E qual que é o fruto da oliveira, irmão? Não é azeitona? Azeitona é fruta, não é legumes, não é, azeitona é fruta. E Davi queria ser a azeitona. Sabe por que ele queria ser a azeitona? Porque ele estava querendo dizer assim, eu quero ser o menorzinho na casa de Deus, mas o menor que dá fruto, o menor que chega e quer ter aquela atenção do Espírito Santo na casa de Deus, irmão. Davi estava sem direção, pastor Rubens, na questão desse embate com esses homens, porque se nós lermos 1 Samuel capítulo 21, irmãos, Davi estava fugindo, precisando se alimentar, ele entrou no tabernáculo e pediu para Aimeleque, olha, tem algum pão aí? Tem alguma coisa para comer, porque eu estou fugindo. Ele falou, de onde você vem, Davi? Ele falou, eu venho para fazer uma missão. Mas ele falou aquilo ali, pastor Rubens, porque ele estava sendo perseguido, ele não queria dizer para o sacerdote que ele estava com fome porque tinha alguém perseguindo. Ele falou, eu estou numa missão. Irmão, tem momento que nós estamos numa guerra, sendo perseguido pelo inimigo, irmão, mas pode ter certeza, se você entrar no tabernáculo de Deus, vai ter pão para te alimentar, aleluia. Davi estava desesperado, ele falou, eu preciso entrar na casa de Deus. Aí Aimeleque disse para ele, tem alguém com você? Ele falou, tem os meus homens, que estão com fome lá do outro lado. Ele falou, mas eles não podem entrar na casa, eles estão limpos. Ele falou, faz 3 dias que nós não temos nada. Mas aí Aimeleque falou, então entra e se alimenta e vai para a guerra novamente, aleluia. Toda vez que nós formos perseguidos, irmão, tem alimento na casa do Senhor, aleluia. Não vai faltar, irmão, porque o inimigo nunca vai desistir de nós. Enquanto nós estivermos na casa de Deus, tem proteção, tem a graça de Deus. E
A questão de Davi falar, pastor, que ele queria ser uma oliveira na casa de Deus, e quando você fala assim, eu quero ser uma oliveira na casa de Deus, Deus vai preparar um lugar na casa de Deus, para você desenvolver dentro da casa do Senhor. Todo mundo tem um dom, irmão. E Davi, irmão, tinha dons. Ele já era naquela época, ele já era adorador pela harpa. Ele já era adorador por excelência. Irmão, todos nós temos um lugar para fazer algo na casa de Deus. Só que, irmão, quando Davi falou que ele queria ser uma oliveira, uma azeitona pequenininha, Deus falou, agora você abriu porta para mim. Quando nós falamos isso, irmão, nós abrimos uma porta, pastor Rubens, que é de Deus, para que nós possamos melhorar dentro da casa de Deus. Porque se nós ficarmos só como membro, só como visualizadores, irmão, e a gente tem o que para falar para outras pessoas? Estou falando aqui porque vai ser forte hoje, viu, irmão? Irmãos, quando Davi abriu a boca para Deus e falou, Deus, eu quero ser esta oliveira, sabe o que Deus falou? Eu vou pôr você para ensinar. 1 Samuel capítulo 22, Davi entra na caverna de Adulão, achando que ia se esconder, e ele achou, não, eu vou lá naquela caverna e vou se esconder, porque estão atrás de mim, e querem me matar. Mas quando ele recitou que ele queria ser a oliveira, Deus falou, agora eu te peguei, agora tu vai treinar 400 homens lá na caverna, 400 homens que eram perigosos, desanimados, desgostosos da vida, que achavam que não tinha mais nada para eles realizar, porque estava tudo perdido. Irmão, quando Deus leva nós para a caverna, nós só vamos sair de lá treinados, sabendo alguma coisa do Senhor. Quem entra na caverna, irmão, sai de outra maneira, ele sai de lá com o título de um homem de Deus, aleluia. Você já viu falar que muitas pessoas falam assim, pastor, eu estou na caverna. Quanto tempo, irmão? A gente pensa que é uma semana, duas, faz 8 anos que eu estou na caverna. Irmão, caverna é passagem, porque da passagem da caverna nós vamos, sabe para onde? Nós vamos para o tabernáculo adorar a Deus, aleluia. A caverna, irmão, é um lugar de aprendizado, somente um tempo, um período. Depois que Deus dá o treinamento, levanta, te dá subsídio de você fazer as coisas, aí você vai sair de lá, irmão, de outro jeito. Davi queria ensinar, pastor. Davi treinou o exército, pastor Rubens. Ele preparou homens, irmão, que não tinha qualidade nenhuma de guerra, não sabia nem pegar na espada. Mas quando nós pegamos na espada, irmão, Satanás não pode tocar em mim, nem em você, e nem na tua família, aleluia. Irmão, quando nós estamos afiados com Deus, as coisas acontecem. Se você ver o contexto do versículo, do capítulo 21, irmão, quando Davi, antes dele entrar na caverna, ele perguntou para o sacerdote, tem uma espada aí? Ele falou, Davi, você está demais, hein? Por quê? Porque a espada do gigante que você matou, está lá atrás da porta que você deixou. Irmão, nós que somos da casa de Deus e somos homens e mulheres de Deus, nunca largue a tua espada tem que estar na tua cintura, aleluia. Davi falou, tem mais alguma coisa além da espada? Ele falou, tem, leva o éfode de presente, porque você vai precisar. Porque quem usava o peitoral, que era o éfode naquela época, irmão, ele era um peitoral com várias pedras preciosas, era só sacerdote que podia, mas Deus falou assim para ele, dá para Davi também, porque Davi se consultou comigo.
Davi, irmão, toda vez que ele precisava de alguma coisa para poder melhorar a vida dele, ele entrava na presença de Deus. Ele pegava o éfode, que era, irmão, o momento de intimidade. Só é azeitona, irmão, quem tem intimidade com Deus. Só tem, irmão, só é azeitona, irmão, quem tem, irmão, um compromisso com as coisas do Senhor, aleluia. E aí, irmão, quando ele estava na caverna, irmão, ele teve que ensinar. E como que ele podia ensinar, irmão, se ele ainda não tinha aprendizado? Olha que interessante, Davi ainda não tinha aprendizado. Mas quando nós queremos, Deus dá sabedoria, aleluia. Irmão, quando eu aceitei o evangelho, o meu pastor falava assim para mim, irmão Mendes, você vai pregar amanhã. Eu falei, pastor, misericórdia, não. Não, pastor, não me põe isso na minha vida, não, porque eu não me dou para ir, eu não vou conseguir, não adianta. Você vai. E toda vez que ele falava, vai, eu falava, não vai. Aí um dia eu me irritei, irmão, falei, eu vou ter que ler Bíblia. Eu vou ter que ler, eu vou ter que pegar a espada, pastor, eu tenho que pegar a espada, irmão. E hoje tudo que eu vou fazer da minha vida, com a minha esposa, com meus filhos, com alguém que me chama para orar, eu pego a minha espada, irmão. A nossa espada não pode sair das nossas mãos, aleluia. Quantas pessoas precisando de palavra, pastor Rubens? Quantas pessoas precisando só de uma palavra? Você está bem? Você conhece Jesus? E as coisas mudam. Transforma, irmão. Deus nos chamou para ser azeitona, irmão. E a azeitona, irmão, eu quero falar de 5 tipos de azeitona. Eu não sei se alguma vai encaixar na sua vida ou na minha. Porque quando eu olhei e falei, já me encaixei em uma. Irmãos, Deus é mistério. Quando você acha que você não sabe nada, Deus te dá algo que você vai ficar impressionado. Quantos meninos lá da igreja falavam, não sei tocar, nunca peguei no instrumento, quando chegava lá, tem um irmão lá, nossa pastor, que ele é deficiente de uma mão, ele nasceu com uma deficiência. O pai dele já era tocador de muito tempo, né? Esse menino toca uma bateria, que é só Deus, é só vendo para Deus, para falar, é Deus que fez isso. Nós nunca podemos falar que nós não podemos, irmão. Uma vez eu estava lá na empresa, eu falei para uma enfermeira, eu estava dando uma aula lá na empresa, e eu ensinei algumas coisas, que eu estava um pouquinho mais para ir embora da empresa, então eu tive que treinar elas. Davi estava treinando aquele povo. E aí eu fiquei quase 6 meses com ela, treinando, 2 meninas. Quando foi 2 semanas para mim ir embora, ela falou, Mendes, eu não sei de mais nada, esqueci tudo. Ela falou, eu não consigo fazer esses documentos que você falou aí. Eu falei, nunca fala isso. Falei para ela assim, fala assim, I can, eu consigo. Nós tem momento que nós temos que falar em inglês, irmão. I can, eu consigo sim, em nome de Jesus. Você não pode falar, eu não quero, eu não consigo. Isso tudo que nós falamos, irmãos, cai sobre nós. E aí, quando eu saí de lá no último dia, ela falou, Mendes, não vou falar em can, porque eu não consegui fazer nada. Quer dizer, desistiu fácil. Nunca desista das coisas de Deus, irmãos. Se nós somos o filho de Deus, irmão, Ele tem muita coisa para fazer nas nossas vidas. Ele vai fazer muita coisa na minha vida e na tua vida, irmão. Não desista de Deus. Porque é o que o pastor falou, vamos ficar na porta estreita. Quanto mais estreita, irmão, melhor para nós não entrar nessa multidão que está aí fora, que está nas coisas aí que a gente nem pode falar muito, porque é capaz de você ser preso. Está desse jeito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas vamos lá.
Davi, irmão, enquanto ele estava ensinando lá dentro da caverna, tinha um problema, pastor. Todos aqueles homens aceitaram, mas o seu pai e a mãe teve que ser retirado da caverna, porque ele não queria que aqueles homens maus, aqueles homens que tinham comportamentos do mundo, ele falou: tira meu pai e minha mãe, leva para Nob. Bom, até isso nós temos que ter cuidado, para não machucar aquelas pessoas que não tem nada a ver com uma direção que Deus deu para Davi, para que ele não pudesse, irmão, olhar e falar assim: meu pai está aqui, minha mãe está aqui. E o nosso pai e a nossa mãe, irmão, é sagrada. E Davi tinha o maior respeito pelos pais, irmãos. Hoje nós vemos filhos e filhas, irmão, tratando o pai como nada. Não tem mais aquele negócio: benção pai, vou dormir, benção. Não tem, você não ouve mais isso. Mas como nós somos, irmão, tratados, da mesma forma nós temos que tratar as pessoas com muita benignidade. A benignidade do Senhor, irmão. E Davi, irmão, tratou aqueles 400 homens, pastor, como filhos dele. Ele falou: olha, você sabe fazer isso? Não sei fazer isso aí não. Você sabe segurar numa espada? Não sei. Mas vai aprender, porque aqui também eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Aqui na igreja é a mesma coisa, pastor Rubio. O que eu não sei, eu aprendo com você. O que você sabe, você passa para mim. Hoje eu vejo as coisas tudo diferente, pastor Jean. Porque eu sei que quando nós estamos na casa do Senhor, e as mensagens que já... Quantos milhares e milhões de mensagens já passou por esse altar? Quantos homens de Deus passou por aqui? Mas tem que ser azeitona, irmão. A azeitona tem que ter, sabe o quê? Sabor. É sabor na casa de Deus, chegar com alegria. Você vê as pessoas, na minha igreja tem dia que chega gente lá na igreja, quando vai começar o culto de terça-feira, pastor, é 2, 3, 4 e 5 às vezes. Mas tem um dia que vai um pouquinho mais. Irmão, mas parece um velório. Teve um dia que o pastor foi me deu uma saudação lá, aí o culto já tinha começado, fazia uns 20 minutos, mas estava num peso, e a casa do Senhor, irmão, é com alegria. Nós temos que chegar na casa de Deus. Eu vou lá hoje para ter um encontro com Ele, com o noivo. É todo domingo, toda terça, você tem que ir lá para encontrar com o noivo. É um encontro, aí você chega lá, o noivo já te olha de longe e fala: meu Deus, vai sair alguma coisa daí hoje? E aí eu peguei o microfone, eu dei um tempinho assim, né, que eu ia trazer uma mensagem. Aí eu falei: irmão, é velório? Aí todo mundo se estranhou. Eu falei: irmão, vocês estão no lugar errado. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar daqueles que são direto na adoração, logo no começo. Qual que é o objetivo? Adorar a Deus. Aí quando eu falei isso, pastor, mudou as coisas. Eu falei: irmão, eu não preciso falar isso não, eu estou falando isso porque faz uns 20 minutos aqui que o negócio está parecendo que está todo mundo chorando aqui e o corpo está ali parado. Aí foi quando, irmão, depois que nós falamos isso, irmão, o grupo de louvor teve uns louvores que foi um culto abençoado. E tem hora, irmão, que Deus dá autoridade para mim e para você, irmão, porque Deus não quer chororô na igreja, Ele quer adoração, aleluia. Ele quer adoração. Para me terminar, irmão, falta 15 minutinhos ali. E aí, irmãos, só para os irmãos entenderem essa mensagem, na casa de Deus, tem tantas azeitonas, irmão, amargurada. Tantas azeitonas, irmão, que já não tem mais força para estar na casa de Deus. Tem tantas, irmão, que porque perdeu algo que era precioso, irmão, e ela acha que a vida dela não vai mudar mais. Mas Deus está dizendo para mim e para você:
Tem jeito na casa de Deus. Tem jeito, você perdeu uma coisa que era preciosa, tem jeito para Deus mudar as nossas vidas, aleluia. Quando nós achamos que está tudo perdido, Deus vem com renovo, com coisas novas nas nossas vidas, aleluia. Irmãos, eu passei uma luta com essa minha mulher aí, viu? Uma luta grande, meu primo é testemunha disso, eu não sei se eu contei isso daqui. Essa mulher aí, ó, que está atrás do senhor aí, que é minha amada, 64 dias na UTI, era oliveira pura, irmão. Era oliveira, irmão. Azeitona, olha, irmão, só Deus sabe que essa mulher passou. 64 dias na UTI, o médico dizendo, não posso fazer nada. Eu falei, Deus, se ele não pode, eu sei que o senhor pode. E aí eu ia todo dia na UTI, pastor, eu trabalhava de noite, porque a minha chefe falou, ou você fica com a sua mulher lá, ou nós mandamos você embora. Eu falei, então me manda para a noite, que de dia eu não vou dormir não, vou ficar com ela lá. Irmão, foi uma luta. Eu aqui hoje estou com 65 quilos. Quando eu fiquei com essa mulher lá na UTI, eu caí para 50 quilos. Ele só via só o vento assim, passava e falava, quem é ali? Eu falava, não sei, só sei que a roupa passou ali. Eu ia todo dia, irmão. Falava, doutor, como é que ela está? Melhorou nada. Os remédios não conseguem estabilizar, os exames não conseguem diagnosticar, a gente não sabe o que fazer mais. Todo dia eu ia no culto. Culto de domingo, culto da semana, eu ia. Pegava a mensagem e ia para a UTI e passava a mensagem para ela. Ó, Deus falou isso. Você vai sair. Você vai sair. E eu falava assim, Senhor, se ela for embora para o céu, Senhor, minha vida acabou. Deus falou, calma que nós vamos resolver isso. Com 30 dias que ela estava na UTI, eu saí com o meu carro, fui para o monte orar, quando eu estava no monte orando. Quando eu fui para subir, Deus falou, entra nesse monte. Eu fui orar por ela. Aí fiquei orando. Disseram para mim pelo telefone que ela saiu da UTI e foi para o quarto. Quando eu cheguei lá no hospital, depois da oração, quando eu pus o pé na porta, o médico falou, nem entra porque vai voltar de novo para a UTI. Os exames dela estão tudo errado, a gente vai ter que fazer tudo de novo. Aí o médico falou, mas não tem vaga na UTI mais. Eu falei, doutor, dá um jeito aí. Falei, não tem, vou levar ela lá para baixo, lá onde que faz de vez de ser na UTI, que não tinha vaga, ia colocar ela lá junto com as pessoas que atendem na emergência. Aí eu fui para o corredor, falei, Deus, não faz isso comigo não, Senhor, senão eu não vai ter mais jeito. Aí eu peguei, estava orando no corredor, daqui a pouco, o médico que estava com ela falou, tem vaga na UTI? Ela falou, quem que é a paciente? Selma Pereira Marques. Aí o médico falou, você vai mandar ela para o corredor? Manda essa mulher para a UTI aqui agora, porque se nós não levar ela para a UTI, o médico vai vir aqui, o médico dela, e vai dar um esculacho em nós. Eu falei, Jesus, minha oração alcançou. Irmão, nada está perdido. Nada está perdido, irmão. E com 50 dias que eu estava com ela, no dia das mães, aí eu entrei na UTI, ela estava no quarto, aí o médico falou assim, a enfermeira falou assim, você não vai entrar mais, porque você já veio ontem, então você não entra, você vai entrar seus 2 filhos, porque é dia das mães, ela vai passar com ela. Eu falei, não tem problema, pode entrar, não tem problema nenhum. Aí estou lá na porta, irmãos, olha como que Deus é fiel, irmão, olha como que Deus, estou lá na porta, pastor Rubens, aí vem uma enfermeira e fala, o que você está fazendo aí na porta? Eu falei, não, estou esperando acabar a visita, que meus filhos estão lá dentro. Ela falou, não, você vai entrar. Eu falei, não, a menina falou que eu não posso entrar. Ela falou, quem manda aqui sou eu, entra lá, hoje é dia das mães, hoje é dia para você estar com ela lá, em nome de Jesus, aleluia. Eu falei, irmão, tudo Deus tem para fazer por nós, aleluia, é só nós ter fé em Deus. Irmãos, eu quero falar rapidamente, 5 tipos de azeitona. Nós para Deus, irmãos, somos uma azeitona. Mas o que tem dentro de você é muito maior do que essa azeitona pequenininha que você é. Você tem coisas grandes com Deus aí, aleluia. Irmão, eu pesquisei,
pastor, tem mais de 1000 tipos de azeitonas. 1000 tipos, espécies de azeitonas, com vários nomes. Vou citar uma aqui para os irmãos. Uma delas é uma azeitona que tem o nome deles lá na Espanha, que é mais na Espanha que eles fazem muito, na Itália também, que diz que é arquemina. No traduzido para a nossa linguagem, é a azeitona verde. Agora eu vou falar para você vai falar para o seu irmão, que tipo de azeitona que você é? Mas fala assim, irmão, que tipo de azeitona que você é? A azeitona verde, irmão, que ela é conhecida porque ela é verde, a qualidade dela, ela é verde, mas é a qualidade que me impressionou. Ela é verde porque ela é imatura. Tem muitos imaturos na casa do Senhor, irmão. Que está na casa de Deus, mas ainda, irmão, não cresceu, pastor. Está desenvolvendo. Quantos anos você está na igreja, irmão? 45. Já desenvolveu? Não, ainda não. Eu estou no caminho ainda. Irmão, imatura. Não ainda atualizou as coisas com Deus. Está na casa de Deus, mas está passando o tempo e não está crescendo espiritualmente, irmãos. É a verde, aquela que, ô irmão, vamos participar. Não consigo fazer isso, não sei fazer isso, não tem como fazer. Meu gato morreu, meu cachorro miou, e vai nessa linha aí. Irmão, esta azeitona, ela, que me chamou a atenção, irmão, o desenvolvimento dela é muito demorado. E as coisas com Deus, irmão, não pode ser demorado. Ou você está dentro, ou você está fora. Que tipo de azeitona que nós somos? Você entrou para crescer ou para diminuir? A segunda azeitona, irmão, é a azeitona preta. Que traduzido lá na Espanha é a azeitona suave. Por que suave? Porque ela tem uma suavidade dentro do interior dela, que expressa ternura, está sempre à disposição nas barracas, tem abundância e está sempre sendo escolhida. Irmão, nós fomos escolhidos por Deus, aleluia. Não foi homem que nos escolheu, foi Deus que nos escolheu, para dar essa suavidade em nós, irmão. Suavidade de entrar na casa de Deus, para falar, hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus vai me dar uma direção. Nós temos que entrar na casa de Deus, irmão, com a fé mesmo que o Senhor designou para nós. Se nós viemos na casa do Senhor e não achar que Deus não faz mais nada, é melhor nós ficar em casa. É a alegria de estar na casa do Senhor. A terceira, irmão, é a azeitona conhecida, ela é intensa. O nome dela é a azeitona intensa, mas o nome dela traduzido é galega. Azeitona galega. Por quê, irmão? Porque é uma azeitona doce. Está na casa de Deus, fala, vem aqui, irmão, senta aqui. Está lá na porta, irmão, vem aqui, ó, teu cantinho é aqui, ó. Sabe aquela doçura, irmão? De chegar na casa de Deus e receber aquela receptividade na casa de Deus, irmão. Tem coisa melhor do que isso, irmão. Você chegar na casa de Deus, ser bem recebido. É a azeitona galega. Que tem também, irmão, olha, tem mais alguma coisa aqui. Ela tem um equilíbrio. Ela tem um equilíbrio, irmão, e crescimento.
cresce, aonde ela chega, ela cresce. Ela entra no trabalho, ela cresce, ela está na igreja, ela está crescendo, ela está na rua, ela está desenvolvendo, irmão. Irmão, nós temos que tipo que eu e você somos nesta noite, irmão. Pega para você quem você é. A casa de Deus foi para desenvolver, irmão. É equilíbrio. E outra, irmão, ela é uma das azeitonas que mais produz nas regiões da Europa. Ou seja, nós também temos que produzir, irmão. Produzir algo para Deus. É o trabalho de produção. E quando é produção, irmão, não é um só não, viu? São várias azeitonas. Ó, irmão, vai comigo aqui, ó, vamos com nós. Vai dar tudo certo, irmão. Não, mas a festividade vai dar. Não, vai dar não, irmão. Nós somos azeitona. Vem aqui, traz para cá. Pega qualquer louvor. Vem para o louvor. Vamos estudar, vamos ensinar, vamos louvar, que vai dar tudo certo na casa do Senhor. É trabalho de azeitona. Que produz, que quer estar firme na casa do Senhor. Quarta, irmão. Essa azeitona, irmão, vocês vão gostar, hein? O nome dela, na Espanha, é manzalina. Mas, traduzido manzalina, é mesa recheada. Por que mesa recheada, irmão? Eu vou falar por quê. Mesa recheada. Porque é um tipo de azeitona, irmão, que tem uma firmeza. Quando você pega a polpa dela, ela tem firmeza no que ela fala. Se ela falou que vai dar tudo certo, é porque vai dar tudo certo. Porque ela é firmeza, irmão, porque é uma azeitona, irmão, que ela é do tipo que ela toma decisões, sem às vezes perguntar para o pastor, porque o pastor não está presente, mas ela tem aquele conteúdo, ela fala, não, irmão, o pastor disse que é assim, e vamos fazer assim, aleluia, é assim que se faz. Ela toma decisão, mas não é porque passando por cima do pastor, não, ela tem uma autoridade já dentro dela, irmão. No culto que eu estava aqui na quarta-feira, passada, pastor, no dia que eu vim, o irmão estava aqui, irmão, olha, fez o culto que foi uma bênção, irmão. Não precisou ninguém falar, o que você vai fazer? Não, já chegou, pegou o microfone, a autoridade decidiu e o culto foi adorado para a glória do Senhor Jesus. Irmão, a azeitona tem que ser assim, o pastor não está, a pastora não está, o diácono não está, o presbítero não está. Irmão, alguém tem que ter decisão. Alguém tem que falar. Atuar, irmão, nós estamos aqui para atuar na presença de Deus. Último para nós finalizar, irmão. Não sei que tipo de azeitona que você é, irmão, mas você é azeitona, irmão. Você está na casa do Senhor. Essa azeitona, irmão, é a última. Ela chama Orbazane, que traduzido, irmão, chama azeitona premium. Por que premium, irmão? Porque essa azeitona é a que mais faz o azeite, é a mais escolhida. Por isso que o nome dela é azeitona premium. Irmão, a premium, ela é o seguinte, o aroma, irmão, o aroma que tem essa azeitona, onde você passa, as pessoas falam, olha que pessoa espetacular, olha que pessoa olha que educação, olha que estilo desta mulher e deste homem, não adorando nada, dizendo, essa mulher, vamos ler em outras palavras, esta mulher e esse homem, é a mulher de Deus e homem de Deus, aleluia, porque é prêmio, ela é prêmio, irmão, e tem mais, o aroma espalha em todo o ambiente,
O ambiente todo fica concentrado, pastor, todo mundo fica falando, meu Deus, o que está acontecendo? É o azeite sendo quando ela dá uma saudação, o azeite derrama na igreja toda, pastor, aleluia. Quando ela traz um louvor, irmão, parece que a igreja subiu, mas nós não ficamos, nós fomos juntos, porque Deus quer as azeitonas trabalhando para o Senhor. Eu não sei se o irmão está entendendo a mensagem. Eu não sei se os irmãos estão pegando aí. O último, irmão. Outra. O ambiente fica agradável, onde ela chega. Irmão, toda vez que nós formos fazer um culto para Deus, o ambiente tem que ser agradável. Tem que estar preparado já, porque se nós for preparar para o outro dia, não, tem que ser na hora. Sai quentinha, né, pastor? Eu estou terminando, eu vou entregar agora, 9h em ponto. Irmãos, nós somos a azeitona de Deus. Davi falou isso para ele, eu quero isso para mim. Se não tiver outra coisa, eu quero isso para mim. Tem que desejar, irmão. Amém, igreja? Vocês entenderam a mensagem? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe, pastor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez por esse carinho, essa gentileza, no qual o Senhor sempre me tratou bem aí, e eu quero te agradecer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.